O Evangelho é poder de Deus, salvação para quem nele crê. Do judeu primeiro, também do grego, a justiça de Deus se revela pela fé. Do céu se revela a ira de Deus contra a impiedade, contra a injustiça, mas o justo viverá pela fé, de fé em fé, para a glória de Deus. Trocaram a glória do Deus eterno por imagens, ídolos vãos. Adoraram a criação e não o Criador, que é bendito sobre todos, para sempre. Do céu se revela a ira de Deus contra a impiedade, contra a injustiça, mas o justo viverá pela fé, de fé em fé, para a glória de Deus. Deus entregou os homens a paixões e a corrupção do coração, mas sua verdade permanece firme. Cristo é a nossa salvação. Do céu se revela a ira de Deus contra a impiedade, contra a injustiça, mas o justo viverá pela fé, de fé em fé, para a glória de Deus. Homem, quem és tu que julgas o teu irmão? Condenas a ti mesmo, pois fazes o mesmo. A bondade de Deus te chama ao arrependimento, mas teu coração duro acumula ira no dia final. Deus julgará os segredos dos homens, segundo o Evangelho em Cristo Jesus. Sem acepção de pessoas, Ele é justo. Glória aos que perseveram em fazer o bem. Não são os ouvintes da lei que são justos, mas os que a praticam serão declarados justos. Gentios mostram a obra da lei escrita no coração, e suas consciências testificam diante de Deus. Deus julgará os segredos dos homens, segundo o Evangelho em Cristo Jesus.
perseveram em fazer o bem. O judeu não é apenas no exterior, mas o é no íntimo, pelo Espírito. A circuncisão é no coração, louvor que vem de Deus, não dos homens. Deus julgará os segredos dos homens, segundo o Evangelho em Cristo Jesus. Sem acepção de pessoas, Ele é justo. Glória aos que perseveram em fazer o bem. Não há justo nenhum sequer, todos pecaram, se desviaram. Não há quem busque a Deus, não há quem pratique o bem. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas, a justiça que vem pela fé em Jesus. Todos pecaram e carecem da glória, são justificados de graça em Cristo, redenção no sangue do Cordeiro, propiciação pela fé no seu sacrifício. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas, a justiça que vem pela fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? Excluída está só pela fé. Deus é justo e justificador daquele que crê em Jesus. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas, a justiça que vem pela fé em Jesus.
sabemos, pois, de Abraão, nosso pai. Foi pelas obras que ele foi justificado. Se fosse assim, teria de que se gloriar, mas não diante do Senhor. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Bem-aventurado o homem cujos pecados o Senhor não imputará. Não pela lei, mas pela fé, Abraão recebeu a promessa. Pai de muitos povos se tornou, pois contra a esperança esperou. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Bem-aventurado o homem cujos pecados o Senhor não imputará. Não enfraqueceu na fé, deu glória a Deus com esperança, convicto de que o Senhor é fiel e poderoso para cumprir. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Também nós cremos em Cristo, ressuscitado para nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo. Nele temos acesso à graça e nos gloriamos na esperança da sua glória. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito em nossos corações. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, e nos reconciliou com o Pai. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado também a morte. Mas em Cristo reina abundante graça, dom gratuito para a vida eterna. O
graça do Senhor. Por um só ato de justiça veio a justificação para todos. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, e nos reconciliou com o Pai. Fomos sepultados com Cristo na morte, para que em nova vida possamos andar. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. A graça reina, não mais o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado não reinará sobre vós, pois debaixo da graça agora estáis. Não ofereçais os membros à injustiça, mas como instrumentos de justiça a Deus. Libertos do pecado, servos da obediência, fruto de santidade e por fim a vida eterna. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado não reinará sobre vós, pois debaixo da graça agora estáis. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Redentor fiel. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado não reinará sobre vós, pois debaixo da graça agora estáis. A lei é santa, justa e boa, mas revela o pecado em mim. O que quero fazer, não faço.
e o que aborreço, isso pratico. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor fiel. Vejo em meus membros outra lei, guerreando contra a lei da mente. Cativo do pecado me encontro, mas em Cristo a libertação. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor fiel. Sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Só em Cristo a salvação, e nele encontro perdão. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor fiel. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aos que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio de Cristo, nosso Senhor. O Espírito testifica em nós que somos filhos do Pai, com gemidos inexprimíveis, intercede em nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aos que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio de Cristo, nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aos que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio de Cristo, nosso Senhor. Tenho grande tristeza no coração por meus irmãos segundo a carne, mas a palavra de Deus não falhou, pois nem todos de Israel são Israel. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas da misericórdia do Senhor. Ele tem compaixão de quem quer e endurece a quem deseja. Deus amou Jacó, mas rejeitou Esaú, antes mesmo de terem nascido, para mostrar seu poder e sua glória. Tudo é feito conforme sua vontade. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas da misericórdia do Senhor. Ele tem compaixão de quem quer e endurece a quem deseja. Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? O oleiro tem poder sobre o barro, de um mesmo barro faz vasos distintos, uns para a honra, outros para juízo. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas da misericórdia do Senhor. Ele tem compaixão de quem quer e endurece a quem deseja. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo que crê. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo pela fé e não por obras. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há distinção entre judeu e grego,
mesmo é o Senhor de todo, rico em misericórdia para com todos que invocam o seu nome em fé. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo pela fé e não por obras. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão se não creram? Como crerão se não ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo pela fé e não por obras. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não rejeitou o seu povo, sempre há um remanescente fiel, não por obras, mas pela graça. Assim o Senhor preserva Israel. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do saber de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Se alguns ramos foram cortados, gentios foram enxertados no lugar, não te glories, mas teme ao Senhor, pois pela fé estás a perseverar. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do saber de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do saber de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de amor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nosso Senhor. Assim como em um corpo muitos membros são, e cada um tem sua função, assim também somos um em Cristo, e membros uns dos outros em comunhão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nosso Senhor. Seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, servi ao Senhor com fervor e fé. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nosso Senhor. Toda autoridade vem do Senhor. Submetei-vos, pois, à instituição. Quem resiste à ordem de Deus atrai juízo sobre si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o cumprimento da lei. Andemos como filhos da luz, revestidos de Cristo, nosso Rei. Pagai a cada um o que deveis, tributo, imposto, respeito e honra. Não devais nada a não ser o amor, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o cumprimento da lei. Andemos como filhos da luz, revestidos de Cristo, nosso Rei. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. Lancemos fora as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz.
vivamos para Cristo com santidade. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o cumprimento da lei. Andemos como filhos da luz, revestidos de Cristo, nosso Rei. Recebei ao fraco na fé, sem discutir opiniões. Quem come e quem não come, para o Senhor o faz de coração. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Vivamos para a edificação e sigamos o caminho do amor. Cada um dará contas a Deus. Não julguemos mais uns aos outros. Não ponhas tropeço ao teu irmão. Cristo morreu por ele também. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Vivamos para a edificação e sigamos o caminho do amor. Não seja mal falado, façamos tudo pela fé. Bem-aventurado é quem não se condena naquilo que aprova diante de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Vivamos para a edificação e sigamos o caminho do amor. Nós que somos fortes na fé, devemos suportar os fracos. Não agrademos a nós mesmos, mas ao próximo para edificação. Para que unânimes a uma só voz glorifiquemos ao Deus e Pai do Senhor Jesus. Recebei-vos uns aos outros em amor, como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Tudo que foi escrito para nosso ensino para que, pela perseverança e pelo consolo da palavra,
Tenhamos esperança firme no Senhor e vivamos em comunhão, para que unânimes a uma só voz glorifiquemos ao Deus e Pai do Senhor Jesus. Recebei-vos uns aos outros em amor, como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Louvem as nações ao Senhor, exultem os povos todos juntos. O Filho de Davi se levantará, reinará sobre todos, esperança do gentil. Para que unânimes a uma só voz glorifiquemos ao Deus e Pai do Senhor Jesus. Recebei-vos uns aos outros em amor, como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Saudai os irmãos em Cristo Jesus, trabalhadores fiéis no Senhor. O amor da igreja se manifesta na comunhão dos santos em seu favor. Ao Deus único e sábio seja a glória, por meio de Jesus Cristo eternamente. Ao Deus único e sábio seja a glória, por meio de Jesus Cristo eternamente. Amém. Guardai-vos dos que causam divisões, que ensinam além da verdade. Sede sábios para o bem e simples quanto ao mal. Ao Deus único e sábio seja a glória, por meio de Jesus Cristo eternamente. Ao Deus único e sábio seja a glória, por meio de Jesus Cristo eternamente. Amém. O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A graça do Senhor Jesus esteja convosco, a Ele seja a glória para sempre. Ao Deus único e sábio seja a glória, por meio de Jesus Cristo eternamente. Ao Deus único e sábio seja a glória, por meio de Jesus Cristo eternamente. Amém.